Provérbios 9 diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria, ela já preparou um banquete para nós. Tem um banquete preparado para todos aqueles que aceitam o convite da sabedoria. E a sabedoria, ela está em todos os lugares clamando para quem quiser ouvir. E quando nós aceitamos o convite a sermos sábios, a sermos simples, a sermos prudentes, há um banquete preparado para nós. Só depende de nós deixarmos de sermos simples. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? Honrar Ele, respeitar, buscar o seu conhecimento e colocar em prática aquilo que conhecemos a seu respeito. É isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós tenhamos relacionamento com Ele, que nós tenhamos intimidade com Ele. Como que eu vou ter relacionamento com Deus? Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu simplesmente ouço alguém falando dele? E eu não tenho a minha história, o meu relacionamento com Ele. Eu preciso construir a minha intimidade, o meu relacionamento com o meu Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. O conhecimento dos santos, daqueles que são separados, é a prudência. Os santos, aqueles que são separados, que são diferentes, são prudentes. Porque por mim se multiplicam os seus dias e anos de vida se acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio será, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 10. Provérbios acerca de vários assuntos. Provérbios de Salomão: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas as mãos dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco será abençoado.
Quem anda em verdade é seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio se contém, amor todas as traições. Nos dos sábios se acha sabedoria, a vara é para costas do entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza, a destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio, do pecado. O caminho para a vida é daqueles que guardam a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que muda os seus é prudente. Para escolher é a injusto. O coração dos ímpios é de preço. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ela não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Eu gosto muito desse versículo 22 de Provérbios 10, que diz assim: a bênção do Senhor é que e ela acrescenta. Princípio que eu trago para a minha vida. Eu digo a bênção do Senhor. E o que é a bênção do Senhor? Ele coloca no nosso coração para fazer. São as sementes que Ele coloca na nossa mente para nós plantarmos. Quando nós plantamos as sementes que Deus nos dá, as ideias que Ele nos dá, Ele nos ajuda. Ele faz com que essas sementes frutificam. Tudo aquilo que eu vou fazer, eu convido Jesus para ser o meu sócio. Eu digo, Jesus, venha fazer junto comigo. Me dê sabedoria para fazer isso, me dê coragem para fazer isso. E eu vejo que tudo que eu coloco as minhas mãos para fazer, eu sou bem-sucedida. Porque eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Eu consigo perceber a hora de entrar e a hora de sair. Porque também precisamos ter sabedoria para isso. Porque se nós continuarmos fazendo algo depois que venceu o tempo para fazermos, nós começamos a ter cansaço, a ter enfado. E aí já não tem mais a bênção do Senhor sobre nós. Precisamos ser obedientes. A Bíblia fala assim que é melhor obedecer do que sacrificar. E infelizmente, quando não temos sabedoria, nós preferimos sacrificar do que obedecer. Mas aqui, o versículo 22 de Provérbios, anote esse versículo no seu caderno. Internalize esse versículo. Instale esse versículo no seu cérebro, que a bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Se está havendo dores, se está havendo angústia no seu coração, se está havendo dúvidas, é porque o Senhor não está nesse negócio. E você precisa ter fé e coragem para agir, para sair desse negócio. Porque às vezes as pessoas estão morrendo em um negócio, mas elas não têm coragem de sair. Porque não confiam naquele que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Assim como o tolo gosta só de farra, só de praticar a iniquidade, assim é o inteligente. O inteligente gosta de aprender e gosta de colocar em prática aquilo que ele aprende, porque isso é ser sábio.
O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O preguiçoso, ele não gosta que ninguém pede para ele fazer nada, porque ele não tem coragem. E a Bíblia manda nós irmos ter com a formiga, porque precisamos trabalhar. O apóstolo Paulo, ele disse assim: eu trabalho dia e noite para não ser pesado ao meu próximo. Precisamos cuidar da nossa vida, porque se nós não cuidarmos da nossa vida, nós somos peso para o nosso próximo. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. O temor ao Senhor aumenta os nossos dias de vida. Mas o ímpio, aquele que não teme a Deus, os seus dias são abreviados sobre a terra. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Os justos, eles nunca serão abalados. Os justos sempre terão esperança. Precisamos acreditar que, quanto ao meu futuro, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Acredite. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando a Bíblia fala de justos, os justos são aqueles que se aproximam de Deus, o conhece e o obedece. E eu só conheço a Deus através da sua palavra, porque ele se revela a nós através da sua palavra. A Bíblia é a história de homens e mulheres que andaram com Deus. E apesar dos seus erros, eles consertaram e alcançaram o favor do Senhor. Assim somos eu e você. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas debilidades, podemos nos arrepender, nos achegarmos a Ele e alcançarmos o seu favor. Vamos ler ainda Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O reino de Deus é justiça, o Senhor ama a justiça. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. No dia da ira, se não tivermos sabedoria, não adianta nada ter riquezas, porque a riqueza não vai te livrar no dia da ira. O que te livra no dia da ira é a sabedoria. Por isso a Bíblia fala que devemos adquirir a sabedoria acima do ouro e da prata. Provérbios 11, 6. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Não, eu parei no 4. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento.
Olha a revelação do Senhor sobre esse versículo aqui. O versículo 11. O 9. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo. O hipócrita, quem é o hipócrita? O falso, aquele que não tem conhecimento. Ele danifica o seu próximo com a sua boca. O que é danificar o seu próximo com a sua boca? É dizer para o outro aquilo que o outro não é. É dizer para o outro que ele não é capaz, dizer que ele não é importante, que ele não pode. É fofocar contra o outro, falar mentiras sobre a vida do outro. Isso é danificar o próximo com a sua boca. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando eu sou justa, quando eu busco conhecimento, quando eu temo ao Senhor, eu não caio na fala do hipócrita. O hipócrita pode dizer o que quiser a meu respeito, mas eu não estou nem aí para ele. Porque a minha mente já está renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. Grave esse versículo 9 de Provérbios 11 no seu cérebro. Não importa com aquilo que o hipócrita fala a seu respeito, aquilo que o mentiroso, que o ímpio fala a seu respeito. Quando alguém disser para você que você não é capaz, quando alguém levantar calúnia contra você, quando alguém disser mentiras contra você, não deixe que isso te afete. O que importa é o que o Criador pensa a seu respeito. O que o Criador pensa ao seu respeito são só pensamentos de vida, só pensamentos de abundância, só pensamentos de vitória. Esses são os pensamentos que o Criador tem a seu respeito. E é isso que importa. Enquanto você deixar que a boca do hipócrita te mate, você nunca vai experimentar a vida abundante que o Criador tem para você. Mas quando você for liberto pelo entendimento, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Quando você for liberto pelo conhecimento, a boca do hipócrita ela não terá mais poder sobre a sua vida. É tremendo entendermos isso. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o ímpio de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Precisamos ser prudentes. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Eu voltei um pouquinho aqui. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Eu quero comentar só o versículo 15 fala que não devemos ficar por fiador do nosso próximo. E eu quero resumir esse ficar por fiador do próximo aqui como dívidas. Não devemos entrar em dívida.
nem por você e nem pelo outro. Fuja da dívida para que você tenha paz. O versículo 16 fala que a mulher aprazível, ela guarda a sua honra como os violentos guardam a riqueza. Hoje tem se ensinado a mulher perder sua honra. As mulheres hoje não se valorizam mais. Mulher, guarde a sua honra, guarde o seu nome, como os violentos guardam as riquezas, porque a única coisa que você tem que importa é a sua honra. Se você perdeu a sua honra, você perdeu tudo. E depois, para recuperar, é difícil. Aí eu falo novamente da lei do plantio. O versículo 20, a parte B, fala assim: mas os que são perfeitos em seu caminho são o deleite do Senhor. Quem são os perfeitos em seu caminho? O que guarda a sua língua. O que só fala, o que só profere aquilo que é bênção, aquilo que é verdade, aquilo que é sincero, aquilo que é justo. O Senhor se alegra com esses. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Foi o que eu falei. Se você plantou o mal, você não vai ficar sem castigo. Mas se você é justo, se você plantou o bem, você vai escapar do mal. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Hoje nós vemos as mulheres se importarem muito com a sua aparência. Mas a Bíblia fala que a mulher formosa, que não tem sabedoria, que não tem entendimento, ela é considerada como um piercing no nariz de um porco. Não tem beleza, não tem... Imagina, um piercing no nariz de um porco. Um piercing de ouro ainda. Não faz sentido. Por isso, mulher, cuide sim da sua saúde, cuide da sua aparência, mas acima disso, cuide do seu interior. Cuide do seu coração, cuide da sua honra. Seja uma mulher virtuosa, seja uma mulher que teme a Deus, porque por isso você será louvada. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que é generoso, aquele que ajuda o próximo. E aqui o versículo 26 está falando sobre o vendedor. As pessoas às vezes dizem assim: eu não gosto de vender, eu não gosto de vendas. Se você não gosta de venda, você nunca vai prosperar. Porque no mundo em que nós vivemos, ou você está vendendo ou você está comprando. Se você não gosta de vender, aprenda a gostar de vender. Porque você está vendendo o tempo todo. A sua imagem, a sua pessoa. As pessoas compram aquilo que você apresenta. Decida o que você quer vender. Como você quer que as pessoas te vejam. O que busca cedo o bem busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Podemos ter riqueza, mas não precisamos colocar o nosso coração nela. Precisamos ser pessoas livres, pessoas bondosas. O nosso coração precisa estar no céu. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Precisamos ganhar almas. Quem ganha almas é sábio. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. A Bíblia fala assim que o Senhor ele corrige e exorta a todo quanto ele chama por filho.
E aqui o versículo está falando que eis que o justo é punido na terra. Então, se o justo, aquele que acredita em Deus, aquele que obedece seus princípios, erra, ele vai ser punido. Quanto mais o ímpio e o pecador. Imagina se você não teme a Deus, não busca o seu conhecimento, não obedece. Aí é que vai ser punido mesmo. É o que está falando aqui, versículo 31 de Provérbios 11. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, lemos Provérbios 9, 10 e 11 hoje. Amanhã, 6h17 da manhã, voltaremos para ler a palavra de Deus, para aprender um pouco mais sobre o humano, sobre o nosso Criador, para instalar na nossa mente princípios da eternidade. E compartilhe essa live depois nos seus grupos de WhatsApp e convide as pessoas para estarem aqui conosco às 6h17 da manhã durante todo o ano de 2021.